né? Agradecer a Deus por mais um dia e essa luta incansável, Ailton, que é caminhando na busca de uma sociedade com justiça social, né? É preciso a conscientização de classe, né? É preciso combater a ganância, Ailton. É preciso combater alguns maus que se apropriou de algumas pessoas, né, que visam o lucro, né, o poder e a riqueza, quando muitas vezes as pessoas não sabem nem o sentido da vida. Você vinha ao planeta Terra fazer o quê? Acumular riqueza, vai embora e não leva nada. É verdade. E as boas ações, Ailton, é isso que eu quero dizer. É a riqueza que nós temos, Ailton, aqui todos os sábados, nessa luta incansável, tentando convencer você que é possível. Poderemos sim construir uma sociedade com justiça social, pautada no artigo 3º dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Eu não me canso em repetir, Ailton, eu vou repetir por todas as vezes que for preciso, para que a gente olhe nessa direção e perceba os grandes erros, os grandes equívocos que a gente tem assistido, né? A política é uma dinâmica de um grupo pequeno de pessoas resolver o problema da maioria. Quando isso não acontece, não é política, é politicagem. E é o que nós estamos assistindo pelo Brasil afora. Um discurso do ódio, grupos econômicos se articulando, se unindo para manter o povo na submissão, Ailton. E as nossas falas, ela vai exatamente na direção de que a gente possa fazer o quê? Uma grande reflexão, Ailton. Somos a maioria, mas lamentavelmente, né, há um processo de dominação das mentes através das grandes mentiras das redes sociais, de alguns jornalistas famosos que induz o povo a ter grandes equívocos e votar no patrão, votar oferecendo lombo para o chicote. Então nosso programa ele caminha na direção de uma busca de uma grande reflexão, você que está nos assistindo. Um só povo e uma só nação, Ailton. Nós não podemos hoje estarmos nos degradando assistindo uma guerra nesse segundo turno como foi no primeiro. Está entendendo? Tentando iludir, enganar o nosso povo. Compra de voto, Ailton. Você trocou o seu voto por gasolina, por dinheiro, você vai cobrar o que depois? E todos nós seremos prejudicados. Não é isso? Por quê? Porque aquele trabalho que deveria voltar em benefício para todos, ele não vem, Ailton. Certo? Grandes empresários, latifundiários, né, se apropriando da política e olhando unicamente para o seu umbigo, trazendo benefício para eles e usando o povo como um trampolim. Nós estamos nos referindo não só aqui em Rondônia, Porto Velho, mas Brasil, Ailton. Se você olhar para o Congresso e para o Senado, quem são os representantes do povo? Quem são, Ailton? Poucos, Ailton, verdadeiramente. Então, é chegado o momento, Ailton, de nós tomarmos o chicote do malfeitor. É chegado o momento da gente não pensar única e exclusivamente em nós mesmos, mas no conjunto e no coletivo. E é o que o nosso artigo 3º dos princípios fundamentais da República diz: construir uma sociedade livre, justa e solidária. Aí eu pergunto, Ailton, 1412 é fazer justiça com o trabalhador? Eis a grande questão. E o andar de cima, Ailton? A gente tem assistido grandes absurdos, né? Fortunas ganha 70, outro ganha 80, outro ganha 90, outro ganha 100, 120, em detrimento de nós aqui embaixo. Então, o nosso foco é buscar em você, trabalhador, uma grande reflexão. Há de se construir uma sociedade com justiça social, mas desde que tenhamos essa conscientização de classes.
um só povo e uma só nação. Não somos inimigos uns dos outros. A Constituição nos garante, Ailton, questionar, reivindicar. Agora o discurso do ódio não, Ailton. Não cabe. Ameaçar, gritar, não pode. E a gente tem assistido a nível de Brasil, Ailton, né? Brasil inteiro, de 2018 para cá, precisa que se faça uma análise. Nós não éramos inimigos, nós éramos adversário político. Era o debate político, quem melhor poderia fazer, né? Hoje a gente assiste, né, grandes propostas, mas concretamente, efetivamente, nós sabemos que muitas dessas propostas é um formato para iludir o povo, certo? Então, eu sou o professor Joelson, né, sou o presidente da CTB Rondônia, sou o secretário-geral do Simprof, e você está na Web Rádio Zona Sul Notícias, né? 26 de outubro de 2024, Porto Velho, Rondônia. É essa aí, nossa introdução. Para passar para ti, eu queria agradecer a minha mãe, que me trouxe ao mundo, que me deu luz, que me deu vida. Hoje a minha mãe tem 89 anos, né? E ela lá de João Pessoa, eu sempre faço ligação, né? Ligo, faço chamada de vídeo, Ailton. Porque infelizmente também o destino me trouxe para longe, né? Na tentativa de sobreviver com dignidade, eu tive que abandonar minha terra natal, sem condições praticamente de sobreviver, né? Com um processo de exploração muito grande, né? Advinda do sistema capitalista, que o Nordeste, ao longo dos anos, ele era, né? Hoje já mudou, Ailton. Ele era unicamente fornecedor de mão de obra barata. Por isso, Ailton, que muitos nordestinos, você vai encontrar no Brasil inteiro, muitos nordestinos. Hoje mudou, Ailton, mudou, porque um camarada chamado Luiz Inácio Lula da Silva fez uma transposição que o nosso problema lá, Ailton, é água. Era água, né? É uma região que sempre foi assim, esse problema é secular, não é de hoje. Mas, com o advento de uma inteligência, né, de um cidadão chamado Luiz Inácio Lula da Silva, uma transposição. E a água é riqueza, Ailton. Então, hoje, você tem a opção de sair ou de ficar no seu rincão. Então, eu não tive essa oportunidade, estou aqui, estou feliz aqui em Porto Velho, que escolhi para viver, né? Eu só tenho uma grande mágoa da distância que eu tenho da minha mãe, que eu, né, não convivi muito. Aos 25 anos vim para cá, eu estou com 66, mas a gente tem dito aí, a luta continua. Então quero mandar um beijo, um abraço aqui para minha mãe, João Pessoa, minha família que está assistindo o programa, dizer que Deus nos abençoe, Ailton, que a única coisa que nós queremos, lutamos, é por uma sociedade com justiça social. E eu tenho dito, a luta continua. Tá contigo, Ailton? Esse daí é o nosso grande amigo, nosso guerreiro, Joelson Chaves de Queiroz. Eu com a voz meio assim, devido à chuva, que estava com o corpo quente, a gente pega uma chuvinha, aí já fica um tanto quanto constipado. Então, ontem, por volta das 20 horas e 30 minutos, não foi? 21 horas mais ou menos, caiu um toró aqui. Deus nos mandou uma boa chuva. E nós estamos precisando muito. Nós estamos precisando. E a água está tudo seco. Então, minha gente, Luiz Ávila, nosso amigo, né, da bicicletaria, lá na Nova República, está nos assistindo nesse momento. Luiz Ávila, um abraço e o nosso bom dia. José Carlos aqui diz assim, besta é quem vende, pois o voto é secreto. O povo não é mais besta. Dá um alô aqui para o meu irmão em Cristo, Rosinaldo. Olha aí, obrigado, meu irmão, pela participação, é verdade, né? Estão comprando votos, é isso que você está dizendo. Pega o dinheiro e não vota, que é o correto. É verdade. Não é isso aí, é o correto. É o correto. Infelizmente, no nosso município, no nosso estado, no nosso país, se criou essa imundícia, essa nojeira, dessa prática imunda
condenável, abominável às pessoas de bem, que são as compras de votos. E aquele que tem o poder econômico avantajado leva vantagem. Então, ludibria, é uma ludibriação do povo. Então, nós estamos falando em termos gerais, não toscando, mas tem candidatos aí que estão comprando votos a 3x4. Aí eles dizem, você prova. Eu estou fazendo a denúncia. A prova, a investigação não é minha. O federal já pegou um monte de gente Exatamente, aí já com mala pegou, cheia de dinheiro. com mala cheia de dinheiro. Não é isso, Joelson? Então, cabe à justiça, eu confio ainda na justiça, ainda confio, Joelson. Acredito que eles vão chegar aos pormenores e aqueles que são culpados vão pagar caro por isso. Né? Tem candidatos aí que está arrancando a plantação dos outros, das casas, chega à noite eles saem, né? Não estou citando o nome de ninguém, estou falando, mas isso é uma nojeira, isso é imundice, e isso é, como o Joelson fala, o discurso do ódio, né? Eles só pensam em ódio, só pensam em massacrar as pessoas. Não é uma disputa, é uma guerra. É uma guerra até certo ponto, talvez até desleal. Eu poderia até combinar que é Davi contra Golias. Verdade. Não é mesmo? Então, Golias, muita grana. Davi, ele camarada, né, humildemente, que não tem grande poder aquisitivo, mas Deus está no controle de tudo. Deus é maior do que tudo. Que vença aquele que o povo realmente decidir escolher, que vença aquele que tem melhores projetos, aqueles que não irão maltratar o nosso povo, a nossa gente, principalmente a nossa educação, que é maltratada, não é reconhecida pelas autoridades constituídas. A nossa saúde está aí na UTI, é o que nós observamos, nem o que estou dizendo, é o que se observa. Todo mundo assistindo. Todo mundo assistindo, não é isso, Jorge? De camarote. Né? Então, prometem muitos e fundos. Eu quero ver cumprir. Depois dessas benditas eleições, se eles aparecem mais, se eles botam a cara a tapa para o povo, para as pessoas, prometendo mundos e fundos e não cumprindo. Né? Eleições para vereador já passou. Vê se eles agora estão preocupados, esses que foram. A Câmara teve uma mudança, como é que nós falamos? Uma transformação, não foi isso, Joelson? Mudou muita em coisa. Em torno de 50%, não foi isso? Foi? Então 50% não foram reeleitos. Então, isto prova que o povo quer mudança, quer uma mentalidade mais, eu diria, atenta para o quê? Para os problemas do nosso povo e da nossa gente, para esse povo sofrido. Né? Tem muitas pessoas que são induzidas pelos seus algozes, se vendem por gasolina, se vendem por salários. Tem candidatos aí que ofereceu 2 salários mínimos durante 2 meses de campanha. Aí fica difícil, às vezes, as pessoas não darem voto para esses camaradas, para esses sujeitos, para esses compradores de votos. Aí é difícil para aqueles que não compram, para aqueles que têm apenas o trabalho, um trabalho social, um trabalho voltado para os anseios da nossa população, para legislar em prol dos nossos eleitores, em prol da nossa população, a população que é sofrida, a população, eu diria, desses distritos são esquecidas, as comunidades do Baixo Madeira, de São Carlos até Calama,
Eu estava vendo ontem o barco que conduziu as urnas, passou não sei quantas horas daqui para Calama. Não é isso, Joelson? Então, é difícil, o acesso é difícil. E eles ficam lá esquecidos. A Ponta do Abunã, esquecida, cai pontes, eles não têm a capacidade, ou seja, não têm o cuidado de irem lá, principalmente o poder público municipal. O legislador, que é para verificar in loco esses problemas e passar para o prefeito em forma de pedido de providência, em forma de requerimento, passar para o governo municipal para tomar as devidas providências, pois ele foi eleito com uma quantidade enorme. Tem candidato aí que foi eleito lá na Ponta do Abunã, teve 2.000 e tantos votos. Não vai nem lá. Não estou dizendo o nome de ninguém. Tem candidatos aí que não foi nem lá. Teve 2.000 e tantos votos só na Ponta do Abunã. Estranho, né? Isso é estranho, tanto quanto estranho. Né? Então, o povo, cada povo, tem realmente os governantes que merecem, os representantes que merecem também. Aqueles que não têm dinheiro, coitados, vão passar só vexame. Aqueles que detêm o poder econômico, teve gente aí que gastou 600 mil e não conseguiu se eleger. Você acredita, João? Não estou falando o nome de ninguém, nem vou falar. Eu prezo pela ética profissional. Eu sou um radialista, né? Inclusive já fui contactado pela Federação Nacional dos Comunicadores. Agora em dezembro eu vou ser homenageado com o troféu imprensa, devido à minha seriedade, devido a eu não me vender para ninguém. Não me vendo, não me calarei. Eu sempre digo, não vou me calar. Só Deus faz eu calar a minha boca. E Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Então, devido a essa minha postura, jamais eu vou me vender para qualquer político, para qualquer desses camaradas que não querem o bem-estar do povo. Eu não quero o bem-estar da nossa população. Esta população que é sofrida, essa população que pede por dias melhores. Mas, quando chega na hora da eleição, na véspera, antevéspera, o camarada chega com malas e malas de dinheiro, aí esses camaradas já vão tudo voltar nesses caras. Aí fica difícil, não fica? Verdade. O negócio fica difícil. Minha gente, é hora de uma reflexão. É hora de pararmos e pensarmos. O que vai ser, põe mais um pouquinho aqui, Júnior. O que vai ser bom para os 4 anos, né? Daqui a 2 anos tem mais outra campanha, vai ser para presidente, senador, Câmara Federal e deputado estadual. Aí cada ano que se passa, as bandalheiras vão se afunilando mais, vão se fortalecendo. Os camaradas vão se tornando mais profissionais, né? Vão se tornando mais profissionais. Vão se aperfeiçoando, vão se fortalecendo. Os camaradas do mal, claro, os camaradas do mal. Eu lembro-me quando eu comecei para o serviço público na Câmara Municipal de Chapuri, em 1972, né? Naquela época os vereadores nem tinham vencimento, Joelson. E eles trabalhavam com afinco. Eles não ganhavam nada. Só quem ganhava salário era eu, que era funcionário da Câmara, né? E mais uns 3 que tinha na época. Eram apenas 7 vereadores lá. Hoje são 9. Vai aumentando a população, hoje são 9. Então, Câmara Municipal de Chapuri foi o meu primeiro passo, onde eu comecei como auxiliar de serviços gerais, e saí de lá como diretor-geral da Câmara Municipal de Chapuri. Fui diretor-geral na gestão do nosso saudoso Chico Mendes.
ele assinou minha carteira, deu a assinatura dele, então eu tenho história para contar. Então foi lá que eu comecei. Trabalhei muito tempo aqui na Câmara Municipal, quando era ali na Ladeira Comendador Centeno, você sabe daqui, você ainda alcançou, né? Então eu trabalhei ali, depois fomos para lá. Aí devido eu ter cabeça quente naquela época, atrasava tinha um presidente que eu não vou citar também nome, que atrasou o salário 4 meses. Aí eu esquentei a cabeça, pedi minhas contas, pedi para eles me mandarem embora. Foi na época que eu vim trabalhar na Coca-Cola. Trabalhei 3 anos na Coca-Cola, né? Aqui. Aí veio o plano Collor, eu tive que pedir minhas contas da Coca-Cola, mas não estou lamentando, graças a Deus estou bem, estou no quadro federal, né, da educação e faço o que eu gosto. Ainda estou na ativa. Apesar de ter passado 27 anos de me aposentar, tem gente que se incomoda com a minha vida. Eu não me incomodo com a tua vida, do Rosinaldo, nem do Júnior, nem do Rosinaldo, de ninguém. Cada qual faz aquilo que gosta. E eu estou fazendo aquilo que eu gosto. Fazer educação, trabalhar na Escola Sebastiana Lima de Oliveira, ou qualquer uma, se for o caso, e aqui no rádio. Talvez eu vou morrer no rádio. Não sei, Deus é que sabe da nossa vida. Nós não sabemos de nada, mas nós estamos aí, né? Eu quero mandar um abraço para o meu sobrinho Alain Delon de Farias, que está nos assistindo nesse momento, para a Jennifer Silva, o José, eu disse, o César Pisano de Farias, o Antônio Farias e a Bolinha. Muito obrigado pela audiência. Roberto Matias está lá na sua terra, Joelson. Uma pessoa na Paraíba. O Roberto Matias é meu amigo de infância. Ele é geólogo, viu? Então, Roberto Matias, que é daquela região. Não lembro aí. Não sei o que é Floresta, é uma cidade. Floresta? Então o Júlio depois vai me dizer como é que ficou, como não ficou. Tentar localizar ele, né? Exatamente, Júlio Nicasso. Um abraço. A Rizomar Silveira. Rizomar Silveira também é minha amiga da juventude, lá de Chapuri. Ela mora em Joaquim Nabuco, Pernambuco, Recife. Está nos assistindo, ela e seus familiares. Muito obrigado, Rizomar. A Rizoneide Caminha. Muito obrigado pela audiência. Para a Rosineide, evangelista. Rosineide, eu chamava ela de Rosinha, foi minha aluna lá no Colégio Divina Providência, em Chapuri. Hoje ela é uma das coordenadoras da Rádio Nacional de Brasília. Tanto é que o mês atrasado eu fiz uma matéria, ela me mandou para me fazer uma gravação falando sobre os 69 anos de Radiobras, a Voz do Brasil. Então eu fiz uma matéria e saiu na segunda-feira, esse humilde amigo de vocês falando na Radiobras, na Rádio Nacional de Brasília, porque a Rosinha foi minha aluna, e ela sabe, trabalhou, o pai dela trabalhou comigo na Rádio Educadora Seja Agosto, eu era narrador e ele era comentarista, o saudoso Chico Evangelista, vascaíno doente, saudades eternas, Chico Evangelista. Rosinha, um abraço. José Edmilson Mapinguari, também mora em Brasília, só que hoje ele vai fazer um show em Rio Branco. Ele faz shows, ele é cantor, ele é um poeta, também o José Edmilson. Chama-se de Mapinguari porque ele é bem altão. José Edmilson é 2 metros e tal. Meu amigo de infância, serviu com meu irmão lá em Plácio de Castro, no Acre, serviu o exército, tá? Zé Edmilson, um abraço para todos vocês. Charles Chaplin já está em Rio Branco, trabalhando, né? Um abraço, meu mano, fica com Deus. Minha gente, então, o sol está um tanto quanto vagaroso, não está hoje, Joyce? Tá. É por causa da chuva de ontem, né? Verdade. Está um tanto quanto inibido, né? Não está botando as suas caras. Então, o clima tá bom, tá de paz. São 8
27, em Porto Velho, Rondônia. Eu já falei muito, agora vou repassar a palavra para esse meu amigo, meu irmão, camarada, Joelson Chaves de Queiroz. Joelson, segura a bola. Que é isso. A luta continua, Ailton. Então, aí. Flu, já. Poxa vida, hoje desafogou? Tem. Hoje tem. Hein? Ele desafogou? Subiu 4 pontos aí, mas é perigoso. 4, 6. É 6, né? 6. É. Não ganhou do time do Juninho. Atlético Paranaense. Mas. Do Flamengo. Do Flamengo. Tá subindo 2 pontos. Aí, hoje são 6 pontos. Verdade. Da luta direta com Vitória da Bahia. E é lá no Barradão. Verdade. Vai, Bahia. Você está na Web Rádio Zona Sul Notícias. Eu sou o professor Joel, sou o presidente da CTB Rondônia, secretário-geral do Simprof, Sindicato de Professores e Professoras no estado de Rondônia. Nós estamos ali na rua Manuel Laurentino de Souza, 2599, em Bratel. Telefone 69 99259 4480. Sindicato de Professores, uma pauta específica. É preciso unir forças para que a gente avance na educação e quem possa fazer os debates educacionais somos nós, professores. Com a nossa experiência ao longo dos anos, sabemos quais caminhos deveremos trilhar para você formar um cidadão consciente dos seus direitos e deveres. Hoje a nossa educação, lamentavelmente, infelizmente, ela forma pessoas para obedecer, acreditar. Não forma pessoas que possam ter uma visão crítica. Porque quando a gente aceita a submissão, você não percebe esse período que nós estamos falando de segundo turno de política, isso que eu quero chegar agora, porque o poder se nutre da miséria e da ignorância. Porque é que muita gente se sujeita a ganhar 200, 300, para vender o seu voto? Porque é que muita gente, muitas vezes, se sujeita a plotar um carro para ganhar gasolina? Obviamente não são todos, Mas a Federal esses dias estava num posto de gasolina aí. Estava. Tá entendendo? A Polícia Federal pegou gente com bolsa cheia de dinheiro aí. Com 100 mil reais. Tá entendendo? Então, o que nós queremos dizer que a base fundamental de tudo, para a gente construir essa sociedade, educação, consciência. Educação nos traz valores, humildade, simplicidade, dignidade, honestidade. É o que a gente tá vendo, a ausência dessas coisas aí, principalmente em período eleitoral. Porque grupos econômicos se reúnem, se juntam, mas já estão de olho na próxima eleição. Aí. Se eles ganharem agora, vão ficar com a máquina para trabalhar para isso, para aquilo. Um grupo grande de empresários interessados apenas em vender o seu produto ou superfaturar. Quando a gente vê a falta da valorização do servidor público, a gente vê a ausência da valorização efetivamente. Piso que não se cumpre, não se honra, existe ludibriam com formato de complemento. Tu está entendendo? Eis a grande questão. Joelson, você permite-me uma parte? Sim, tranquilo. Como é que é aquele negócio que diz que parece que eles... Um advogado entrou com recursos e ganhou o piso para ser implantado? Não, na realidade, tem uma ação na justiça, Porque esse piso é desde 2008, implantado pelo governo Lula. E ainda hoje tem gente dizendo que é inconstitucional. Quer dizer, é um absurdo. E o que é que aconteceu aí de última hora, Foi anunciado que vão pagar agora em novembro. Tu está entendendo? Nós lutamos aí há 4 anos, 3 anos, 2 anos, 1 ano, para que fosse implementado corretamente no vencimento, na remuneração, no vencimento, certo? Seria ali no vencimento. E foi ludibriado esse formato. Aí, agora eles criam uma situação de que vai ser honrado agora em novembro. Para mim, eu entendo como um momento
eleitoreira. Eleitoreira. Em cima da hora. Politiqueiro. Politiqueiro. Então, Exatamente. o povo não pode estar oferecendo o lombo a vida inteira para o chicote, Ailton. Joel, É preciso uma grande reflexão. aqui tem um camarada que está nos assistindo, ele é o Marcos Fonseca, o sargento Marcos. Ele diz: bom dia, amigos Ailton Farias e Joelson. E Bom dia, meu irmão. Bom dia a todos os ouvintes que estão antenados com a programação da rádio. Marcos, você que é nosso internauta, um abraço, meu companheiro. Estamos juntos nessa parada. A luta tá? continua. A luta continua. Obrigado, Joelson. Então, é isso que eu quero dizer aí. Então, as formas e as maneiras de tentar iludir o povo de última hora, certo? Então, quando eu falo na educação, fundamentalmente, né, há um processo de desestímulo, tá? O professor está desestimulado, porque é tão pouco aí, né? O piso é tão pouco e muitos não honram o compromisso. Né? Quando você vê aí uma associação dos prefeitos, né, daqui do estado, aqui dos municípios, Aron, né, entrar na justiça para não pagar o piso e dizer que causa prejuízo aos municípios. Causa um impacto danado. Grandes que a gente impactos. tinha falado há muito tempo, nós vemos pedindo o quê? Quem não honrou o piso nacional não pode voltar, não pode ter reeleição, certo? Mas aí eu volto àquela questão da conscientização aí. Exatamente. Então o que nos falta, na realidade, na educação é definir que tipo de cidadão nós queremos formar, nós queremos preparar. Então há nós estamos, digamos assim, dispersos, né? Dispersos, a gente não consegue unidade e força para tomar o chicote do malfeitor aí. Até porque eu coloquei agora, o poder se nutre da miséria e da ignorância. Então, o poder econômico ele tem se destacado em período eleitoral, certo? Aí vem essa questão das compras de voto. Não somos nós que vamos ter que provar, Ailton. Não. Né? Tem que ter, eu não sou polícia para investigar. Eu não sou jornalista investigativo, não sou, né, radialista. Fazemos a denúncia. Exatamente. E não existe também, Joel, a lei da mordaça. Exato. Que a gente quer calar a gente. Nós não podemos nos calar. Nós somos... nós podemos estarmos falando, não mentindo. Exatamente. Nós estamos falando que é verdade. Agora, a polícia, as autoridades constituídas, é quem vão fazer investigação. Exatamente. E eu acredito ainda nessa justiça. Né? E tem muitos, talvez, que não vão nem assumir, Joelson. Não vou citar nome, não cito nome, como vereadores, devido a problemas com a justiça, problemas eleitorais. Então, não vou citar nome, não teve candidato nome. Aí que gastou, parece que 80 mil e não teve nenhum voto, nenhum dela. Meu Deus! Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Não é verdade? E isso influenciou essa situação, influenciou que outras pessoas ganhassem. Porque aí destinaram recursos para outras candidaturas, enquanto se presta conta para aquela que não teve um voto, tu está entendendo? Que é uma farsa, foi investido em outras situações, mas isso a justiça vai investigar e vai descobrir. Então, para que a gente tenha essa compreensão aí do que a gente está colocando, né? Nós estamos falando da forma, né, da maneira que se utiliza no período eleitoral para iludir o povo, para enganar o povo. Repito, o poder se nutre da miséria e da ignorância. Não é isso? Por isso algumas pessoas acham que estão tirando proveito. Eu peguei 300 reais, vou votar no fulano. Peguei não sei o que, vou votar no fulano. Quer dizer, sua visão estreita vai prejudicar toda uma sociedade, toda uma comunidade, né? Quando pessoas que não têm compromisso com o povo, compromisso em honrar o seu projeto, né? Porque eles apresentam planos, né?
mirabolante isso aí. Muito bom, muito bom. Nunca vi. É creche de noite, é de dia, não sei o quê. Macabros, né? Então, a nossa obrigação enquanto Web Rádio Zona Sul Notícias é buscar, né, que você possa fazer uma grande reflexão, certo? O egoísmo, ele tomou um vulto muito grande, como eu estou colocando, né? Grupos econômicos querem se manter no poder, certo? E com isso, Ailton, o trabalho ou os projetos que deveriam voltar para a comunidade, para o povo, não voltam. Porque esse povo, eles pensam em lucrar, em ganhar, né? Quando a sociedade, ela coloca o dinheiro acima das vidas, aí a gente vê o abandono da saúde e da educação, que são dois pilares fundamentais dentro do contexto social. Então, não seja egoísta, não seja individualista, né? Você vai precisar de um posto de saúde, como precisou muitas vezes, e não obteve o atendimento adequado. Não é favor. O povo tem que saber muito bem disso, porque nós pagamos, né? Contribuímos muito mais do que a gente possa imaginar. Só para, Joelson, só para se ter uma ideia, você sabe como historiador, né? Você sabe como homem da mídia, que nós temos nada mais, nada menos do que 52 impostos que nós pagamos aqui no nosso país. Pois é, bem lembrado. É difícil. Mas sabe? Não é fácil. Ou seja, nós trabalhamos 4 meses só para pagar impostos. Muito obrigado. Pois é, aí deixa eu dizer um detalhe que às vezes as pessoas não percebem, né? Eu quero só dar um alô aqui pro Jonas de Andrade. O Jonas está assistindo o nosso programa, hein, Jonas? Um abraço, Jonas. Você está na Web Rádio Zona Sul Notícias. E o grande foco do nosso programa é buscar uma conscientização de classe, né? Um só povo, uma só nação. Nós não somos inimigos de ninguém. Mas a crítica, ela deve ser feita. Mas uma crítica consciente, e não um discurso do ódio, como a gente tem assistido ao longo dos anos aí no Brasil afora. É verdade. Isso vem a partir de 2018, que se estabeleceu o escritório do ódio, do crime. É preciso que ele faça essa reflexão para poder entender as dificuldades que nós atravessamos hoje. Não se debate política, né? Você vê o que lá no Senado, no Congresso, agressões. E o que o professor está colocando, nós pagamos 52 impostos. Aí a grande mídia, que tem muita força, que domina nossas mentes, ela diz o quê? O governo tem que reduzir as despesas. Aí vai atrás de quem? Bolsa Família, reduzir farmácia popular, né? Atacar os aposentados. Está entendendo? Está errado. Esses impostos, Jonas, isso perfeitamente, eles vão para o andar de cima. Quanto ganha um promotor, um desembargador, um juiz, um deputado, um senador, um vereador e assim por vai? Por que tanto dinheiro lá para cima? Eles até alegam o quê? Bolsa Familiar é uma miséria. Não falam? Não, porque é uma miséria. Então, para que é tão pouco? Então, vamos mexer no andar de cima, porque essa divisão do bolo está mal distribuída. Mas para a gente aqui embaixo, nós enxergamos isso, mas lá para cima não. São egoístas, individualistas. Eles acham que nós não temos filhos aqui para dar de comer. Tu está entendendo? E as condições do trabalhador, que ganha R$ 1.412 por mês, está errado. Então, nosso foco, na realidade, Jonas, né, e demais telespectadores, é porque a gente faça uma grande reflexão e perceba que está errado. Não é para tirar do andar de baixo, a gente tem que mexer no andar de cima. Grandes fortunas lá para cima. Então, esse povo é egoísta, individualista. Tu tá entendendo? Então, período eleitoral seria o momento da gente tomar o chicote do malfeitor. Mas o malfeitor, o que é que ele faz? Ele se articula com grandes empresas. É dinheiro demais. Eu repito, o poder se nutre da miséria e da ignorância. Então, muita gente que vive na dificuldade financeira vê uma oportunidade de ter R$500, de ter 2 meses de gasolina e acha que é lucro. Opa, vamos pegar e tal, o fulano vai ajudar a gente. Por quê? Porque nossa capacidade, uma parcela do nosso povo não consegue enxergar a maldade nessas ações. Tu
Tu tá entendendo? Acha que a pessoa tá, porque ela é boa, porque ele vai fazer mais, que vai não sei o quê. Então, há um processo, na realidade, de iludir o nosso povo. E a nossa angústia é exatamente essa busca de uma reflexão, de uma compreensão, que o mundo pode ser equilibrado, o rico vai sempre existir, ninguém é contra a riqueza de ninguém não. Nós somos contra a exploração aqui de baixo, que na hora que o governo federal tem que reduzir suas despesas, tem que tirar da boca de quem não tem. Tu tá entendendo, Ailton? É essa a grande questão que a gente pede uma grande reflexão. Um só povo, uma só nação. Nós não poderíamos estar nessas condições aí. O debate, ele é importante porque ele traz a conscientização. Agora o grito, a ameaça, não resolve o problema. E é isso que alguns querem conduzir à política, que na realidade isso não é política. Né? A política é o ato de um grupo pequeno de pessoas resolver o problema da maioria. Isso é política na sua essência. Mas aí o que é que a gente viu ao longo dos anos? Utilizar o quê? A caneta em benefício próprio. Quem cria os benefícios, quem aprova os benefícios. Certo? E o andar de cima, eles se articulam. Né? Promotor, juiz, desembargador, juiz, etc, etc. Né? Então eles estão bem articulados entre eles. Né? Um faz a lei, aprova, o outro não contesta, tal, e assim por diante. Por que aqui embaixo é tão difícil receber um precatório aí? Porque aqui embaixo é tão difícil um sindicato ganhar uma ação quando é líquido e certo o direito do trabalhador. Um exemplo, educação aqui de Porto Velho, vamos supor, professor no estado, ele adoece, tem um laudo médico e diz assim, ó, o professor tem que ser readaptado. Primeira coisa que acontece, perde a gratificação de sala de aula. Tá? Ele é penalizado porque ele adoece, quer dizer, ele não pode adoecer. E segundo, quando ele vai precisar de dinheiro a mais, para comprar medicação, ele perde. Tá entendendo? Ele perde. Então, há um processo de desestímulo, de maus tratos. Tá entendendo? Outra situação, quando não se honra o piso nacional do magistério, o Estado cumpriu o piso, sabe? O município não. Né? O presidente Daron entrou com ação para não pagar o piso nos municípios aqui em Porto Velho. E ainda alegou que era o quê? Causa prejuízo. Puxa vida. Investir no ser humano, investir na qualificação, investir na valorização dos profissionais da educação causa prejuízo. Então, há uma grande contradição. Então, nós estamos diante de mentalidades extremamente opostas. Enquanto nós aí, pensamos em construir uma sociedade com equilíbrio, o andar de cima pensa em construir uma sociedade extremamente desigual. E é o que vem acontecendo ao longo dos anos. É verdade. Né? Você veja que o piso foi criado em 2008, no governo Lula. Qual era o foco, qual era o objetivo naquele momento? Ó, você vai criar um piso nacional para que o professor ele ganhe, né, igual a um outro profissional que demora o mesmo tempo para se formar. Tu tá entendendo? Seria esse o grande objetivo. Mas é o que acontece? Alguns prefeitos, governadores ficam puxando para baixo. Tu tá entendendo? Eis a grande questão. Então, qual é o grande objetivo nosso? Repito, grande reflexão. Que a gente possa sair daqui pensando aí, Ailton, realmente o professor falou que nós somos um só povo. Mas por que nós temos um grupo pequeno nadando em dinheiro, com as benécias, né? E a gente aqui embaixo sobrevive? Tá entendendo? Nós somos professores, a gente ganha um pouquinho mais do que salário aí. E a gente tem dificuldade. Tem dificuldade. Tu tá entendendo? Vamos supor um exemplo, eu pagava 600 de energia. Sabe quanto eu vou pagar agora? Vou pagar R$900. Olha só. E eu não tive um centavo de reajuste, Ailton. Reajuste. Aí eu imagino quem ganha mínimo, Ailton, como é que consegue pagar essa energia? Tu tá entendendo? Sociedade injusta. Não é período de seca, é período de não sei o quê. Sim, mas sou eu que tenho que pagar. O trabalhador. Não é verdade? Então, tem que ter um novo formato de sociedade aí. É por isso que a gente chama atenção e repete. Pessoal, vamos ler o artigo 3º dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Não é isso? Construir uma sociedade livre, justa, solidária. Combater as diferenças regionais aí. Tá entendendo? E diante disso, na prática, você tá vendo isso? Não.
Então, é aí que bate aquela questão do nosso pedido. Pessoal, vamos fazer uma grande reflexão, certo? Eu vejo muita gente com Bíblia debaixo do braço, Ailton, mas tirando o último centavo do fiel, cobrando, quando a gente sabe que Jesus em nenhum momento cobrou algo de alguém, Ailton, muito pelo contrário, certo? Então, o grande pedido nosso, Web Rádio Zona Sul Notícias, é esse. Não somos inimigos de ninguém, de rico, de pobre, de nada. O que nós enxergamos é uma sociedade injusta. E pedimos àquele que está sendo massacrado, que oferece apenas o lombo para o chicote, que nesse período eleitoral, ele possa fazer uma grande reflexão nesse sentido. Né? Vamos votar no malfeitor de novo. Vamos oferecer o lombo de novo. Eis a grande questão. Não podemos ser individualistas nem egoístas. Mas o grande trabalho nosso é esse, é buscar em você uma grande reflexão. Né? Porque, infelizmente, nós somos animais racionais que nos adaptamos com coisas ruins com facilidade. Como é que se acostuma com o mínimo, Ailton? Quando lá em cima é o máximo, é 80, 70, 40, 20, 30. E por que a gente aqui embaixo, que nós temos, qual é a nossa arma de sobrevivência? Nosso suor, nosso trabalho. E por que ele é tão pouco e tão pequeno? Nós não poderíamos ganhar 2 mil, 3 mil por aí? Teria condições melhores de vida. Eu ia cuidar melhor dos meus filhos. Dia da criança eu ia poder comprar um presente, dia do pai, dia da mãe. Tu tá entendendo? Como é que eu consigo, Ailton? Dia dos namorados. Exatamente. Você tem a sua namorada. É importante. É importante ou não é isso? A gente fazer essa grande reflexão. É verdade. Tu tá entendendo? Repito, nós não somos contra a riqueza de ninguém. Nós somos contra a pobreza, a miséria. Porque enquanto aqui a gente não tem o suficiente para sobreviver, o andar de cima está sobrando. Você sabe quanto ganha um ministro do Supremo Tribunal Federal? 70 mil. Tu sabe que o ministro ele tem auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio... Poxa vida, quem precisa de auxílio? É eles que ganham isso ou nós que ganhamos o mínimo? Tá entendendo? Então é essa questão que a gente pede uma grande reflexão, né? E diz para você, abra seu coração, se junte a nós, venha para o debate, né? Não somos inimigos dos outros, um só povo e uma só nação, estamos no mesmo barco, mas quem comanda o barco muitas vezes, que é a política nacional, né? Eles não estão preocupados com a gente, enquanto o governo federal, né, cria situações de benefício de ajudar o povo, né? Tá aí uma parcela da mídia mentindo, desinformando o nosso povo. Quando eu disse que a educação hoje, ela forma o cidadão para obedecer. Você não consegue ter uma visão crítica, você aceita a submissão como se fosse normal. Porque é impossível, em pleno século XXI, o cidadão, o trabalhador ganhar o mínimo. Se na época do Getúlio Vargas, os percentuais tivesse sido cumprido, não tivesse alterado no caminho, Ailton, certamente esse mínimo seria o triplo do que é hoje. Mas quem comanda a política nacional? Os grandes empresários, os grandes latifundiários. Esse mínimo seria hoje em torno de R$2.800. Pois é. Se tivesse sido cumprido. Cumprido os percentuais que na época foram estabelecidos, conforme a inflação, conforme isso, conforme aquilo. Pelo então presidente da época, Getúlio Vargas. É verdade. Então, daria para você ter, eu diria, um pouco de dignidade. Não muito, porque nós hoje somos a 10ª economia da América do Sul. Nós perdemos para o Chile, nós perdemos para o próprio Peru, então, Colômbia. Nós somos o 10º salário mínimo da América do Sul, Joelson. É verdade. É um tanto quanto vergonhoso. Não para mim, nem para você. É vergonhoso para quem? Para os políticos que fazem a história, que manuseiam estas partes aí. Eles estão lá para votar. O executivo municipal, estadual e federal,
ele manda seus projetos, cabe a eles lá julgarem e aprovar. Se vier de encontro aos anseios da população, eles aprovarem. Se não, eles reprovarem. É isso? É verdade. Então, cabe a eles fazerem isso. Eles são os legisladores. Eles são os nossos o quê? Representantes. De fato e de direito, sim. Mas, às vezes, não cumprem. Mas tudo tem uma explicação aí. Sim. O Carlos Alberto da Costa também está chegando aqui, acompanhando. E o Carlos, a gente estava conversando aqui com o Jonas de Andrade, também colocando qual é o grande foco do nosso programa Web Rádio Zona Sul Notícias, né? É verdade. Aqui em Porto Velho, a gente está colocando o seguinte, esse processo de dominação, de submissão que o trabalhador foi imposto ao longo dos anos. A gente está falando do mínimo, certo? Por que nós temos que ganhar o mínimo? E o andar de cima é 70, 80, 40, 20, 30, 18 e tal, entendeu? Então o poder se nutre da miséria e da ignorância. Tu tá entendendo, Carlos? Né? Tá dando bom dia, meu irmão. Bom dia, Carlos. Como é o nome dele? É Carlos Alberto da Costa. E o Jonas também está acompanhando Jonas, a gente. Um abraço, meus amigos. Muito obrigado pela audiência. O foco nosso é buscar a conscientização de classe. É verdade. Nós não somos contra o rico, milionário, não. Sim, por que ele é tão rico e tão milionário? Porque existe um povo muito pobre que ganha o mínimo para sobreviver. Então o que a gente questiona é que aqui embaixo está ganhando muito pouco. É verdade. Né? O mundo capitalista é assim, é sugar do trabalhador. Né? Quando o governo federal ele tenta dar um reajuste de 8, de 7, de 6, é uma confusão, o mercado fica nervoso, é uma confusão grande. Tu está entendendo? Eis a grande questão. Então, qual é o grande foco nosso? Conscientização de classe. Buscar, na maioria do nosso povo, né? Estamos diante de um período extremamente importante, onde a gente possa fazer uma grande reflexão, tomar o chicote do malfeitor, está entendendo? Mas, como a educação ela é atacada ao longo dos anos, que tipo de cidadão nós estamos formando? Cidadão que aceita, que acredita. Nós não temos uma educação que forma um cidadão consciente, cidadão que tem uma visão crítica, que perceba que ele ganha 1.412 e lá em cima é 80, 70, 40. Por quê? Sem falar, Joel, você permite uma parte novamente, certo. Sem falar nas gratificações. Exato. Que eles não estipulam. Esses precatórios, até 10 salários mínimos, eles liberam e os outros ficam lá. E eles não. 1.600.000 reais foram liberados assim de uma vez. Exato. Por quê? Por que essa discrepância? Eles lá em cima podem. Aqui embaixo não, é isso que a gente questiona. O coitado do trabalhador não. Por quê? Por quê? Eu pergunto, por que essa discriminação, essa discrepância? Essa discriminação, eu chamo de discriminação. Lá de cima eles podem, na calada da noite eles dão uma canetada, aí no dia já vai direto no banco, eles receberem 1.600.000 reais. Não é 1.600 não, mas é 1.600.000 de gratificação. Os outros lá, deputados, aprovam um auxílio alimentação de 8.000 reais. Deputado estadual aqui aprovou. Da educação de Rondônia, 252 reais. Isso é uma vergonha, isso é uma brincadeira. Isso é nos marginalizar os trabalhadores da educação. Né? Então, é isso que o professor está colocando. Porque para cá pode, para cá não pode. Exato. Então é isso, vou repetir, o poder se nutre da miséria e da ignorância. É o que estão conduzindo o nosso povo ao longo dos anos. Muito embora, o que é que eu estou falando, o governo federal tenta o quê? Melhorar. Aí Minha Casa Minha Vida, farmácia popular, uma série de universidades, o pé de meia, etc. O pé de meia. Aí incomoda o andar de cima. Aí eles chegam e dizem o quê? O governo está gastando muito dinheiro. Nós precisamos reduzir as despesas do governo.
Sim, mas vai tirar daqui de quem não tem e lá de cima. E as mordomias, auxílio moradia, auxílio saúde, transporte. Puxa vida, Joelson, é esse foco aí que a gente chama o nosso povo. Tu tá entendendo? Para que a gente possa fazer essa reflexão e ter essa compreensão. Quando eu falo na educação, que a educação não está formando cidadão consciente aí. Está formando cidadão que aceita a submissão como normal. É isso que eu estava colocando. E quando você fala nessas questões de gratificação, de isso, eu estava colocando agora há pouco o professor readaptado, que ele perde a gratificação porque ele adoeceu. Ele adoeceu por causa de uma sobrecarga. Aqui em Porto Velho foi colocado aí, sem as devidas condições, um ponto eletrônico para o professor. Quando ele trabalha muito mais em casa, muitas escolas não ofereceram as condições de trabalho para ele. E na angústia dele não conseguir fazer o planejamento na escola, ele vai sobrecarregar e ter que fazer em casa, porque ele é profissional. E nós tivemos aqui no município de Porto Velho, com relação à alfabetização, a melhoria do IDEB, houve uma melhora. Mas por quê? Porque nós temos profissionais de qualidade, que se dedicam. E são esses heróis que foram massacrados com um ponto eletrônico, com um piso que não foi honrado, um piso nacional aqui em Porto Velho. Tu tá entendendo? O cara, há um processo. Ao invés de implantar o piso, ele paga o que é complementação. Complemento, complemento. Não existe. Então há um processo ao longo dos anos, obviamente, de submissão, de manter o povo na submissão. E atacam principalmente o quê? Saúde e educação. Porque desqualificam tanto a saúde. Um exemplo, por onde você passa tem mais saúde, menos saúde, não sei o que, saúde. Porque se você pode pagar 100, 120, você já vai para ali e reclama do posto de saúde. Por quê? Porque esse processo de desqualificação é para tentativa de privatizar. Tu tá entendendo? Esse é o processo. A educação não é diferente aí. Tu ataca a educação que hoje esse cargo, esse contrato emergencial, hora-aula, já superou os cargos efetivos, concursados. É verdade. Há um desestímulo, Professores de licenciatura estão desistindo de estudar, porque eles querem ter futuro, querem ter uma carreira. Aí quando você chega, contrato emergencial, aí faz 1 ano, 2 anos, tem que passar 6 meses para poder fazer de novo. Então, de brincadeira. Tu tá entendendo? Então há um processo de ataque, Porque o que está prevalecendo é a força do capitalismo, É a ganância do capitalista, Que está invadindo. E aí quando chega esse período que a gente está colocando, esse período eleitoral, é sacola de dinheiro. A Polícia Federal está prendendo aí. É gasolina, é não sei o quê. Isso ilude o nosso povo. Eu chamo de iludir, porque o poder se nutre, vou repetir, da miséria e da ignorância. Então, nosso debate aqui todos os sábados, nós estamos aqui das 8 às 9, O pessoal está até passando um pouquinho, é nessa busca de que a gente possa ter o quê? Uma conscientização de classe. Nós não estamos aqui fazendo uma guerra, Ailton. Nós estamos pedindo, abra seu coração. Você que é assalariado, perceba que você é explorado e que o patrão está batendo na tua porta de novo. Tu está entendendo? Pedindo teu voto, porque ao longo dos anos eles utilizaram a caneta em benefício deles. Eu estava falando do readaptado, É verdade. Só para a gente concluir essa parte, que eu não concluí, que eu esqueci aqui, é o seguinte. Nós, CIPROF, Sindicato de Professores e Professoras, no estado de Rondônia, entramos com ação na justiça, para que o readaptado ele receba a sua gratificação. Porque ele não está em sala, porque tem um laudo dizendo que se ele for para aula, ele morre. Ele tem que ser readaptado, laboratório, biblioteca, etc, etc, etc. Até pela pressão, pela quantidade de aulas, isso desgasta o psíquico, O professor ele cansa mentalmente, E o que é que acontece? Entramos na justiça, primeira instância, foi uma juíza que julgou e deu banho de causa, Causa, explicou os motivos assim assado. Poxa vida, eu digo, vamos fazer justiça ao professor. Aí o Estado recorreu, tá entendendo? É o que o Ailton estava dizendo. Aqui para o promotor desembargador, que eles entraram com uma ação aí antiga, zona,
que o Estado não recorreu. Eles ganharam 1.800.000, 700.000, eles ganharam. O Estado nem recorreu. Mas para cá, para o professor, o Estado não recorreu. E na segunda instância nós perdemos. E nós recorremos para o Supremo Tribunal Federal. Está no Supremo, que 5 anos já, essa ação. Então, como é difícil aqui para baixo valorizar o professor, que é tão pouco, nós estamos diante de uma tragédia, de uma doença, que muitos nem voltam mais à sala de aula. Então, os maus tratos com a educação é visível, mas nem todo mundo percebe. Então, qual é o grande foco nosso? Vamos fazer uma grande reflexão, pessoal. Por que essa distância tão grande? Porque um vereador, ele recebe em torno de 105 mil reais. Um vereador. Agora ele vai ser reajustado. Né? Vai ter reajuste, vai ter não sei o que, etc. E nós, trabalhadores, né, temos que ganhar 1.412. É essa grande reflexão que a gente pede para vocês. Não somos inimigos uns dos outros, um só povo, uma só nação, mas nós não podemos aceitar, né, que uma grande parcela da população esteja submissa. E nesse período eleitoral, o poder econômico ele toma um vulto muito grande, que sai comprando. Você se ilude. O cara oferece um tijolo, uma telha, isso é secular, isso nunca acabou. Está entendendo? E dificilmente acaba, porque o poder se nutre da miséria e da ignorância. Enquanto a gente não tiver uma educação de qualidade, que forma um cidadão consciente, né, a gente vai ter essas dificuldades. Mas nós fazemos a nossa parte. Nós somos a Web Rádio Zona Sul Notícias. Sou o professor Joel, sou presidente da CTB Rondônia e secretário-geral do Simprof, Sindicato de Professores e Professoras no estado de Rondônia. Nós estamos ali na rua Manuel Laurentino de Souza, 2599, em Bratel, Porto Velho, Rondônia. Telefone 69 99259-4480. Como a gente tem dito, né? A luta continua. Tá contigo, Ailton? Perfeito. Só para relembrar que teve um certo político, um certo vereador que na véspera das eleições gastou 600 mil reais na ponta do abundão. Então, fica difícil. É desleal, não estou citando o nome de ninguém, estou falando, a justiça é quem investiga, a justiça é para isso, eu sou apenas um repórter que faça a denúncia, sou privilegiado, não existe a lei da mordaça, estou falando porque isso se verificou. Então, minha gente, amanhã, dia 27, domingo, o dia de você fazer uma reflexão. É o dia de elegermos o futuro prefeito de Porto Velho por mais 4 anos. Então, faça uma reflexão. Pare, pense, analise sobre todos os aspectos e veja quem será ou qual será o candidato que melhor se encaixe, que melhor nos represente, que melhor possa manter um diálogo, principalmente com os representantes que são os sindicatos, né? Os nossos sindicatos que nos representam com o nosso povo e a nossa gente. Então, é um momento de você fazer reflexão. Pegue, está pegando, estão comprando? Então, pegue o dinheiro desse... Mas não vote. Mas não votem. Dê o troco nas urnas. Lá as urnas falarão a verdade, né? Então, tem candidatos aí que estão apelando para todos os artifícios. Mas, minha gente, então que ganhe aquele que o povo realmente escolher e que nós tenhamos uma eleição com muita paz, com muito amor e com muito respeito. Porque, como o Gelson disse, isso não pode se transformar em guerra, é apenas uma disputa. Depois terminou aquilo ali, tchau, obrigado.
parabéns que você venceu. Vamos torcer para que o vencedor faça uma profícua administração. Vamos torcer para que o vencedor possa representar dignamente o povo que lhe otorgou o direito de ser seus verdadeiros representantes. Isso aí também cabe para os futuros vereadores eleitos e reeleitos, alguns que foram reeleitos, para que coloque a mão na consciência, não fique sepultados durante 3 anos e depois se ressuscite lá, saia das covas e venham ludibriar, enganar, comprar votos de pessoas que estão realmente passando por momentos difíceis, por momentos de dificuldade. Minha gente, eu, Ailton Farias, quero agradecer principalmente ao Senhor nosso Deus, por nos colocar aqui, neste momento, por nos dar a saúde, por nos dar o ar que nós respiramos, por nos dar tudo que nós temos. E se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui. Não é isso, Joelson Chaves Queiroz? Então eu quero agradecer a todos os nossos queridos ouvintes da Web Rádio, aos nossos internautas do YouTube, dos nossos Facebooks, que estão espalhados por esse mundão afora, desde a Inglaterra, da Alemanha, de Lisboa, Portugal, Emirados Árabes, Paraguai, Bolívia, que estão interligados neste momento conosco, com a programação da Web Rádio Zona Sul. Um excelente final de semana, um excelente sábado a todos vocês, uma excelente eleição e que ganhe o melhor. E que Deus nos abençoe grandemente e poderosamente. Até o próximo sábado, minha gente. Um abraço e fiquem com Deus. Joelson Chaves Queiroz, a bola é sua. Pois então... Joga a bola nos seus braços, você encaixa. Esse foi o professor Ailton, né? Um guerreiro. Todos sábados estamos aqui. Chegando ao final de mais um programa, né? Você está na Web Rádio Zona Sul Notícias. Sou o professor Joelson, presidente da CTB Rondônia e secretário-geral do Simprof, Sindicato de Professores e Professoras no estado de Rondônia. Para fechar, eu queria dizer que nós hoje tratamos especificamente sobre política, que a gente observa politicagem, né? A política é um ato de um grupo pequeno de pessoas reunir e resolver o problema da maioria. Quando esse grupo pequeno se reúne e resolve o problema deles com gratificações, com privilégios, isso não é política, isso é politicagem. Então a gente precisa trazer ao nosso povo, ou buscar no nosso povo, uma grande conscientização. É isso que a gente tenta fazer aqui todos os sábados. Então você é nosso convidado, certo? Participe, questione, reclame, reivindique. A Constituição nos permite. Agora, eu chegar aos microfones, né, de qualquer rádio, televisão, e agredir, e ameaçar, isso não é liberdade de expressão, e é o que muita gente está confundindo, certo? O Supremo fez o seu grande erro no passado, né, quando manteve o ex-presidente Lula preso, que foi uma farsa, uma trama macabra que muita gente não quer entender, que na realidade aquilo tudo era para levar o nosso pré-sal, levaram, roubaram. O impeachment, uma vergonha, que teve a participação do Supremo. Errou, se equivocou. Hoje, se não fosse o Supremo, nós estaríamos diante de uma ditadura sanguinária. É questão de reflexão, pessoal. Certo? Faça uma grande reflexão, né? Olhe governos passados e governos atuais, para você ver, né, que há um processo de muitas mentiras desqualificando um governo que tenta fazer o bem a todos, certo? Essa é a grande reflexão que a gente pede. Então, o período eleitoral que nós estamos colocando aqui é um processo onde se derrama muito dinheiro para, mais uma vez, iludir o nosso povo, para o malfeitor continuar com o chicote no nosso lombo. Política é o ato de discutir, debater. Política não é só esse processo que chama de democrático, Ailton, que é só para eleger, elege depois.
Grandes propostas de ambas as partes se apresentam, mas quem concretamente, efetivamente vai honrar o compromisso, certo? Essa é uma decisão sua, mas não toma decisão olhando para o seu umbigo, olhe para o coletivo. Nós queremos um prefeito para a cidade de Porto Velho, não queremos um prefeito para a educação, para a saúde, prefeito que olhe com uma visão ampla, humana, racional, que não se conchave com grandes grupos econômicos para manter o povo no chicote mais uma vez. Pedimos essa grande reflexão, e o que a gente faz, o que a gente pede, nada mais do que uma grande reflexão que você pode, né? Ninguém vai pedir voto aqui para ninguém, né? Eu acho que é uma grande responsabilidade. Muito embora, né, como a gente coloca, né, a força do dinheiro, né, a força do poder econômico tem dominado uma grande parcela da nossa população. E a gente até tem dito, né, não seria o correto receber, porque quem paga ou quem recebe cometem crime os dois. Você está entendendo? Se tiver uma denúncia concretamente, etc., vai todo mundo para a cadeia. Quem recebeu, quem pagou e quem recebeu. Quem pagou e quem recebeu. Então, pessoal, o dinheiro ele não pode ser tudo nas nossas vidas. Obviamente, ela é importante. Como é que a gente sobrevive? Então, há de chegar um consenso de que é preciso, que é necessário construir um mundo melhor, uma sociedade com justiça social. E essa sociedade depende muito de cada trabalhador. Tenha consciência que você tem oferecido apenas um lombo para o chicote. O processo de escravidão ele se adequou ao século XXI. Hoje você diz que é independente. Como independente? Com 1412? Isso é independência? Deixo aqui para você uma grande reflexão, certo? Que Deus nos abençoe, que faça, que toque o coração dessas pessoas que iludiram, que enganaram, que chegaram ao poder. E hoje a gente olha para Brasília, lê Senado e Congresso. Enquanto o governo federal ele tenta melhorar, avançar e tem feito isso concretamente, mas tem uns loucos que puxam o país para baixo. E nós precisamos de paz, e que a gente possa construir um país com justiça social. Sou o professor Joel, sou presidente da CTB Rondônia, secretário-geral do CIPROF, Sindicato de Professores e Professoras no estado de Rondônia. Estamos chegando ao final de mais um programa Web Rádio Zona Sul Notícias. Porto Velho, 25 de outubro de 2024, né? 26. Sábado, 26, 26, amanhã é 27. 26 de outubro de 2024. Isso. Então, fica aqui o meu abraço. Peço a vocês uma grande reflexão. Amanhã vamos ter consciência, vamos votar uma pessoa que possa ser o prefeito da cidade, né, da cidade de Porto Velho, né, sem conchavos, sem grandes grupos, que possa administrar para o povo, que não é a favor, tá? Nós pagamos nossos impostos. Então exigimos uma cidade de qualidade, não que a gente não fique passando vexame para ser a pior capital, etc, etc, etc. Meu irmão, quero agradecer a tua presença, tá bom? É o Jonas de Andrade, o Carlos Alberto, fico agradecido por vocês terem, né, ficado até o final com a gente. E convido você para o próximo sábado, né? Você pode perguntar, questionar, né? E os microfones estarão abertos, né? O nosso discurso não é do ódio, é da conscientização, é da crítica. E é assim que a gente tem que proceder. Que Deus abençoe a todos nós. Bom final de semana. Como eu tenho dito, né? O Raul Seixas já dizia, nunca se vence uma guerra lutando sozinho, né? E essa conquista dessa sociedade tem que ser conscientização. Aqui dos massacrados, que somos nós, oferecendo o lombo para o chicote, e aquele que tem o chicote na mão tem a consciência que nós precisamos também ter dias melhores e ganhar um salário mais decente para a gente criar nossos filhos com dignidade. Grande abraço, que Deus nos abençoe, a luta continua, até a próxima oportunidade. Agradecido. A luta continua.